A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Exposição Arte na Maternidade, Projeto 0793/2020. Então, com vocês, Camila, boa noite, querida. E boa noite. Queria primeiro agradecer, estou muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. Agradecer aí às mães artistas idealizadoras, né, Yaci, a Lu, Luciana Brandão, a Bruna Toledo, a artista convidada, né, a Lorena Barros, e a curadora Flaviana Lassan, que a gente está aí se falando esses dias todos, e a todos que se inscreveram, que, né, quiseram estar aqui dividindo essa noite. Estou muito feliz. Bom, eu vou fazer uma audiodescrição e uma apresentação para as pessoas que não podem me ver, né? Eu sou uma mulher negra, estou com uma blusa preta, um colar vermelho de sementes, uso um fone e estou com a parede branca ao fundo. Meu nome é Camila M., eu sou artista visual, comunicadora, educadora e cofundadora da Rabiola, Casa Escola de Arte e Sensibilização. E eu desenvolvo pesquisas no ensino da arte e metodologias do ensino em arte. Desenvolvo trabalhos voltados para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E também trabalhos em comunicação popular, comandando a Real, né, com a Central de Comunicação Popular. E divido toda essa produção, todos esses trabalhos com a minha maternidade. Sou mãe de 2 crianças, né, e trago em meus trabalhos esse olhar de uma mulher negra, favelada, empreendedora social, né, e eu estou aqui para dividir com vocês hoje. Eu vou exibir um pouco sobre arte e sensibilização, que é a base do nosso trabalho, né? Quando eu falo nosso, que é o trabalho da Rabiola, mas o meu também, meu trabalho de pesquisa. Então, estou aqui hoje para compartilhar meus pensamentos, as minhas referências, as coisas que me inspiram e, né, várias reflexões acerca da infância e esse contato com a arte, né, sensibilizadora, essas metodologias. Eu vou exibir para vocês uma apresentação. Todos estão vendo? Sim, começou a carregar agora. Me apropriei da arte da Yaci. Bom, então, eu vou falar um pouco sobre arte e sensibilização nas infâncias. Eu sempre gosto de falar nas infâncias, né, porque a gente não pode fazer esse recorte, né, não existe uma infância, existem diferentes infâncias, em diferentes realidades, em diferentes recortes, né, e deixa eu passar. Eu começo, né, essa masterclass com esse trecho aqui de uma frase que diz que a arte é fundamental para a expressão humana. Esse trecho é de uma frase que ficou super popular nesses últimos tempos na internet, mas é uma frase de uma cantora, atriz e diretora americana, negra, chama Phylicia Rashad, e é uma frase que basicamente diz o seguinte... Peraí, deixa eu pegar aqui que eu vou ler ela aqui, ó. A criança, antes da criança começar a falar, ela canta. Antes de escrever, ela desenha. E no momento que ela começa a andar, ela dança, né? A arte é fundamental para a expressão humana. Com certeza, muitas de vocês já podem ter visto essa citação aí pela internet, ficou super popular nos últimos tempos. Mas ela traz uma reflexão muito profunda, que dialoga muito com o que eu acredito da sensibilização, porque faz essa comparação que o que a arte, o que fazer arte, o que o artista tem
em comum com as expressões naturais da criança, né? Então, assim, ela diz que a arte é uma expressão genuína, né? De fato, a gente consegue ver, a gente consegue observar isso, né? Fazendo uma analogia simples, assim, uma brincadeira, a gente consegue observar, por exemplo, os impulsos, né, da criança, o pular, o balançar, o rolar, quanto que ele dialoga com a dança, a fantasia, o faz de conta, as caretas, né, com o teatro. As descobertas sonoras, né, quando a criança está vocalizando, quando ela está descobrindo os sons do seu corpo, quando ela está descobrindo os sons que os objetos fazem ao cair no chão, né, com a música, as materialidades, as pegadas no chão, dar novos sentidos aos objetos, né, com as artes visuais e por aí vai, né? Se a gente ficar aqui pegando cada coisa, a gente consegue encontrar tudo isso no fazer artístico. E aí eu trouxe aqui um poema, né, de Manuel de Barros, que está dentro de uma didática da invenção, e ele diz o seguinte, eu vou fazer a leitura. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse, essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que passava atrás da nossa casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Esse poema faz uma reflexão acerca da subjetividade da criança. E a gente se pergunta, né, uma questão muito assim, recorrente, que tá, mas se o fazer arte, né, se esse fazer arte, se essa expressão, ela é tão genuína, né, é uma expressão tão natural, que momento que a gente perde, né? Aonde que a gente abandona esse lugar sensível, né? E depois a gente vai, né? Depois de muito tempo a gente tenta resgatar, né? Não necessariamente que a gente abandona, né? A criança, ela tem uma capacidade muito grande de abstrair e transformar, né? Tudo em qualquer coisa, né? E com o recurso da imaginação. Mas, em certo momento, a gente começa a dar nome, a gente começa a dar significado, a gente começa a dar função às coisas, sentido, e as coisas deixam de tomar o sentido que a gente dava para elas e passa a tomar o sentido das normas do mundo. E, né, não necessariamente que a gente vai perdendo, né? Tanto que a gente consegue resgatar, né? Hoje mesmo eu faço uma análise assim, das coisas quando eu era criança, né? Poxa, por que eu perdi esse traço? Nossa, por que eu não danço mais como eu dançava, né? A gente vai... acaba sendo contaminado, né? Eu vou dizer assim. E o processo criativo da criança, né? Mas um processo criativo no geral, né? Tanto no processo criativo da criança, quanto no processo criativo de uma pessoa mais madura, não necessariamente um adulto, né? Pode ser um jovem. Ambos pretendem, dentro desse processo, se comunicar. Eles querem se comunicar, eles querem expressar, eles querem narrar. Mas qual a diferença, né? Eu sinto muito que quando a gente está fazendo a arte, quando a gente está vivenciando, experimentando a arte, a gente quer trazer um conceito, a gente quer se encaixar, né? Muitas das vezes, a gente quer ou subverter, né? A gente quer afirmar a nossa identidade. Quando a criança, quando ela está dentro daquela imersão, daquela entrega, ela... Opa, deixa eu voltar aqui. Quando ela está dentro daquela entrega, ela quer simplesmente relaxar. Ela está relaxando, ela está num processo de... Ou ela está preenchendo o tédio, né? Ou ela está descobrindo ali algo novo, ela está num deslumbramento. Ela está aprendendo a lidar com as próprias emoções, né? A gente passa por um momento da infância. Provavelmente vocês, mães artistas que estão aí na residência, estão passando por esse momento agora, né? Das emoções. Eu também estou com o meu Apolo.
Então, é um momento ali que ela está se conhecendo. E aí, né, o processo é muito mais intenso, entregue do que o nosso. Acredita. Às vezes a gente acha que eles não estão, assim, estão fazendo por fazer, né? Na verdade, não. Ele está muito mais entregue à sensibilidade do que nós. Uma coisa que eu observei, né, e que, né, tem vários textos falando sobre isso, né, que quanto menos recursos argumentativos a criança tem, mais ela vai, né, mais expressão ela vai colocar nas coisas que ela está fazendo. Mais ela vai imprimir, mais ela vai colocar estética, mais ela vai colocar movimento, né? Eu tô saindo um pouco das artes visuais, né? Porque como artista visual a gente acaba ficando um pouco nesse lugar, mas mais ela vai colocar movimento, mais barulho vai ter. Então, assim, a criança tem o ócio criativo, né? No momento que a criança está ali se expressando ao máximo, ela vai fazer barulho pela casa, ela vai gritar, ela vai bater na porta. Então, quanto menos recursos argumentativos, mais expressão ela coloca nas coisas que ela está fazendo. E isso é uma coisa muito legal, é uma coisa que a gente, né, às vezes tento fazer esse exercício, né, de tentar voltar para esse lugar, né, que a gente, em algum momento, a gente vai deixando um pouco de lado. Né? E, as narrativas. A criança faz as coisas por fazer, ela tá ali. Não, nem sempre. E olha que quase nunca ela tá desmotivada em alguma coisa que ela tá fazendo ali, né? Dentro desse processo criativo. Porque elas querem contar. Isso já, né, a gente percebe que elas querem contar, elas querem falar sobre as suas vidas, elas querem representar ela, a família, os objetos, o cachorro, ela quer falar dos seus amigos, ela quer falar dos seus sonhos, é uma coisa que ela gosta muito, é uma coisa que ela quer muito ganhar. Elas falam de memória também, elas também falam de memória e falam sobre as suas histórias, né? Às vezes a gente acha que a criança não tem biografia e não, ela tem uma história sim. Elas querem contar, né, o tempo todo, elas fazem narrativas e principalmente narrativas de si, né? Assim como as narrativas inventadas também, né? Eu vou exibir agora um vídeo de um trabalho que eu realizei na Rabiola com os meninos no ano de 2018. Deixa eu parar aqui a apresentação. No ano de 2018. Opa, alguém levantou a mão? Não? Alguém levantou a mão? Desculpa, gente, apareceu para mim que levantou a mão. É um trabalho que a gente fez no ano de 2018 com as crianças, em que elas trabalhavam um tema, né? Nesse caso, a gente participou de uma... Simone está aí, minha parceira de projeto. A gente participou de um trabalho, né, de uma convenção internacional, que discutiam temas, e um desses temas foi família. Então, vários países, né, puderam discutir sobre família. E na Rabiola, aí várias escolas do Brasil, né, com os pesquisadores, né, do projeto, a gente desenvolveu trabalhos, né, com as crianças que a gente trabalhava nas escolas, eu desenvolvi na Rabiola. Então, os meninos, eles fazem representações, teve todo um trabalho, uma didática, para que eles chegassem nos desenhos finais, e eles narram esses desenhos, eles explicam sobre o que eles quiseram contar ali, né? Eu vou exibir para vocês aqui. A legenda está em inglês, porque foi... Né, essa produção audiovisual ela foi exposta em Togo, e aí a gente precisou fazer a legenda em inglês, mas quem quiser ativar o recurso de legenda em português aqui
no Google Meet, basta entrar nas bolinhas aqui, ó, 3 bolinhas, legenda em português, mas dá para ouvir, ele está narrando ele está contando em português. É só que a legendazinha do vídeo é em inglês. Tá aparecendo para todo mundo? Não? Gente, quem quiser fazer pergunta, pode ir colocando no chat, que às vezes eu vou respondendo no meio, viu? Então eu vou exibir. No início aqui a gente fala mais ou menos como foi a metodologia de trabalho, né? A gente propôs que as crianças contassem sobre famílias, né? Então, que ela fizesse um desenho de uma família comum e de uma família real. Teve todo um trabalho para a gente chegar nisso, sem querer. Na verdade, era um exercício de descontaminar os estereótipos, né? Porque se a gente pede à criança, faz uma família, ela vai vir cheia de coisas, de referências da televisão, dos livros, né? E aí depois a gente faz esse trabalho para eles contarem, e eles acabam, muitos deles, né? É uma série, quem quiser ver, chama O que as Crianças Pensam sobre Família, tá no canal da Rabiola, e aí eles exploram as próprias famílias, ou criam famílias, é muito legal. Então eu vou exibir esse vídeo, ele tem 1 minuto e 40. Porque ele sempre fica namorado, fica no canto dele, os filhos também ficam e a mãe fica no canto dela. Porque tem algumas pessoas que não tem irmão, só tem um, só tem ele. Então são só o pai, a mãe e o filho. Porque a minha família tem 2 irmãos e tem um padrasto, e tem uma mãe e tem uma avó. O nosso barraco não é tão legal, mas nós temos um barraco para morar. Então por isso que eu coloquei ele. Porque ele não mora com a gente, só quem mora com a gente pode estar aí. A minha família é feliz. A minha família é feliz do jeito dela. Cada um gosta do seu jeito. Meu irmão gosta do computador, eu do celular e do meu irmão do celular também. Eu considero ele da família, mesmo ele sendo um pouco chato, mas ele ainda é meu padrasto. Oi. Essa série é muito forte. Os meninos trazem coisas muito assim, delicadas. Então a gente teve que ter um trabalho. Gente, voltei, aterrisei de novo. Isso aí é o ossos do ofício da tecnologia. Vou deixar aberto aqui, não sei o que aconteceu. Caiu, foi tudo. Então. A gente te escuta bem. Então tá. Desculpa, gente. A internet daqui, não sei. Os últimos dias aí, ela tá meio maluca. Mas, bom, voltando ao que eu estava falando, né? Para a gente fazer aquele trabalho, para gravar aqueles depoimentos, precisamos ter, né? A gente precisou ter um cuidado, né? Um cuidado, um olhar muito sensível, né? Para não machucar, para não interferir, porque a gente tem essa mania de, né? Quando a gente quer, até eu mesmo que pesquiso sobre metodologias né? E trabalho com o microfone tá bom, gente? Tô escutando um ruído. Que pesquisa sobre metodologias, às vezes, né? Outro dia tem uma história que meu filho estava fazendo um desenho e aí ele desenhou a mamãe, o papai,
Então, ele, e aí ele fez um outro assim, eu falei, olha, é seu irmãozinho? Ele, não, é a moto. Não, não. A gente tem essa, né, essa... Às vezes a gente... Camila, seu áudio mutou. Opa, às vezes a gente quer fazer a nossa leitura, né, e acaba, e isso são coisas que vão podando a criança, né, a expressão dela, a subjetividade dela. Eu vou voltar aqui com a apresentação. Deixa eu voltar. Com uma frase, vamos ver se vai aparecer aqui, né, que é uma reflexão que eu trago em alguns dos meus textos, que é: a poética vem antes da dialética, né? E aí eu trago uma história, né? Eu vou audiodescrever essa fotografia. Sou eu carregando meu filho, né? Eu estou grávida do meu segundo filho. Nós estamos escorados em uma janela e estou carregando meu filho no colo. Bom, nesse momento, meu filho, conversando comigo, virou para mim e falou assim: mamãe, ele tinha 2 anos, aí, mamãe, os seus olhos são pedras, a sua boca é uma flor e o seu cabelo é uma floresta. Tá mais pra graminha, né? Mas o seu cabelo é uma floresta. Eu fiquei sem palavras, falei, gente, que lindo, que lindo. E assim, de onde ele tirou isso, né? Do nada. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Que ele não tinha muito domínio da linguagem, né? Com 2 anos ele ainda não tinha tanto domínio, ele, né, com 2 anos ainda não tem tanto recurso para raciocínio lógico, né? Não tem muito vocabulário. E aí ele utiliza a poesia para se expressar. E eu achei a coisa mais incrível, né? E aí, fazendo muitas observações, né, eu percebi que realmente, assim, antes de você ter o raciocínio lógico, antes de você ter um vocabulário, dominar a linguagem, a língua, a arte e a poesia são recursos disponíveis na infância. E não só disponíveis, são recursos abundantes, né? É forma de expressão, né? Como eu comecei... Opa! Tá ruim aqui o áudio? Alguém tá pedindo para repetir? Deixa eu ver. Para mim aqui fluiu e tem uma pessoa que não conseguiu ouvir. Eu falei que vale a pena se repetir, porque foi uma conversa bastante emocionante. Foi sobre o vídeo? Deixa eu ler aqui. Foi da sua conversa com o seu filho. Polly, querida Polly. A Polly me formou doula. Bom, Polly, eu fiquei muito impactada com ele trazer o barraco como uma parte da família, principalmente na situação que as crianças lá, quando a gente, né, a Rabiola, que era o projeto, né, o projeto da Casa Escola, da Rabiola, acontecia na Vila da Paz, que tem ainda, né, as famílias estão sendo realocadas, então tem uma questão de moradia. Então ele trazer o barraco como uma pessoa da família, um personagem da família, né? E também ele faz uma coisa super bonita de incluir o amor pelo padrasto, muito bonito isso. E foi, assim, muito impactante. Para mim foi muito emocionante, chorei muito. E aí, na hora de fazer os cortes, né, tem outros lá disponíveis no YouTube. Tem mais 2 super fortes também. E depois eu vou fazer uma pasta, disponibilizar links, as bibliografias, textos, tudo que eu utilizar aqui, viu, gente? Então, voltando aqui na poética, né? Então é isso, assim, a arte e a poesia são recursos disponíveis na infância para se expressar. E isso é lindo, né? E a gente tem que incentivar. Aproveitei aqui para falar, né, falando de poética, eu trouxe esse livro,
né? É um livro da professora Ana Cristina, professora de dança da UFMG, a Rosvita Coubernas, professora de artes visuais da UFMG, e a Eliette Aleixo, que é um livro da série Arte, né? Editora Estrela-Daban, lançado em 2018, onde as professoras fazem um experimento, né? Elas colhem perguntas das próprias crianças sobre arte. Então, elas fazem diversas perguntas sobre arte, o que é arte, para que serve a arte, né? O que veio dar o nome ao livro. E depois leva essas perguntas para outras crianças responderem. E as crianças respondem, né, também numa dinâmica de pintura. A frase do Apolo, deixa eu repetir a frase do Apolo. A frase do Apolo foi assim: mamãe, os seus olhos são pedras, a sua boca é uma flor e o seu cabelo é uma floresta. Ele já adaptou, que esses dias eu fui perguntar ele de novo, ele falou que minha boca era um buraco. Ele também falava que a minha, quando estava grávida, que a minha barriga era uma montanha. Bom, então ele trouxe esse livro muito legal dessa professora querida que trabalha narrativas de si de uma forma maravilhosa. E, né, essa sensibilidade do olhar da criança para as artes, ela faz isso com muito cuidado, né? Aí também a Ana Cristina, Eliette. E aí eu vou ler para vocês um pouco do que os meninos perguntaram, o que os próprios meninos responderam nesse livro. A arte? Quem disse que a arte serve para alguma coisa? Eu acho que ela serve para a gente olhar. Às vezes, a gente também olha para ela e não vê nada. Não vejo, mas eu imagino. Quando eu imagino, eu invento coisas. Sim, eu canto, pulo para cima, para trás, para os lados, tudo acontece ao mesmo tempo. É como se eu estivesse desenhando no espaço. Encontro com o vento, com os cheiros, com as nuvens, com as cores, com os sons. Às vezes, eu olho para o chão e vejo uma pintura de folhas. Outras vezes, eu olho para o céu e vejo uma pintura de nuvens. Eu trouxe essas três, mas eu trouxe um bônus também da Rosvita, né, de um trabalho que é O Osso Esconde o Coração, que depois virou uma exposição, de um trabalho com crianças também, em que eles fazem várias experimentações com linhas no espaço. E aí as crianças colocam as linhas no chão né, trabalhando também a poética, a partir de um texto. E aí, na hora que as crianças montam essas linhas, parece um esqueleto no chão. Parece um corpo, né? E aí eles começam a falar ali as impressões, comentar o que eles estão vendo ali. E aí é super curioso como eles vão trazendo a poesia justamente naquele lugar da falta de argumentos muito complexos, né? Mas eles trazem coisas complexas o tanto quanto, né? Eu vou ler. Então eles olham para aquele desenho, né? E eles falam assim: não tem coração. Cadê o coração? O coração é o que faz a gente ficar vivo. O osso é o que faz a gente ficar em pé. A carne é o que sustenta o nosso corpo. A cabeça é maior do que a mão. A nossa mão é porque a gente pega tudo. Os dedos do pé têm 1 metro pequeno. O osso esconde o coração. E o corpo tem sangue. E aí, né, a Rosvita captou isso de, nossa, que lindo, o osso esconde o coração, né? E esse foi o nome dessa exposição que elas fizeram, desse catálogo. E eu sou apaixonada por esse trabalho, é muito legal. Eu vou disponibilizar para vocês verem um catálogo completo com as coisas que os meninos falam, e tem muito mais do que eles trazem, né? Falando um pouco sobre a paixão,
sobre esse olhar das crianças, né? O tanto que a gente vibra isso. Eu vou apresentar agora a Rabiola, que é meu trabalho. Falei lá no início, não aprofundei muito. A Rabiola é uma instituição, né? Hoje a gente se entende como uma instituição, que promove arte, cultura, educação e cidadania nas periferias de Belo Horizonte. A gente começou lá em 2017, na Vila da Paz, que é uma comunidade no entorno da BR-381, na região Nordeste, e hoje a gente está aqui na Zona Norte, né, mais precisamente no bairro Jardim Felicidade. A Rabiola foi fundada, criada, né, e até hoje a gente está firme aí, por mim e pelo meu marido, companheiro, amigo, Ramayan Sol. Nós dois somos artistas, educadores, e, né, a gente estava muito nesse circuito, foi muito antes de ter neném, de ter filho, né, a gente tinha esse tanto de criança, e a gente estava muito nesse circuito de universidade, espaços formativos, trabalho, escola pública, né, trabalhando em escola pública, mas a gente sentia necessidade de fazer alguma coisa dentro da nossa comunidade, né? Dentro da nossa quebrada. E foi aí que a gente resolveu abrir as portas da nossa casa para ir receber as crianças e adolescentes. E depois a gente viu o que a gente ia fazer. E aí a gente passou a receber essas crianças, desenvolver trabalho com eles em arte, né, inicialmente os trabalhos que a gente desenvolvia, e depois a gente foi levando projetos, a gente foi criando projetos com eles. E depois a gente passou a atender as famílias também. Deixa eu passar aqui uma próxima imagem. Eu vou descrever rapidinho a primeira imagem que eu não descrevi. A primeira imagem, né, está escrito Rabiola. É uma imagem de jovens e crianças tomando um banho de mangueira. Estão todas molhadas, sorrindo. A segunda imagem sou eu, gestante do meu primeiro filho. E a gente está se abraçando, né? As crianças estão beijando minha barriga. Tem meninos e meninas. E aqui é uma imagem, uma fotografia, né, de um menino olhando da porta da sua casa, o beco, com um cortejo passando, um cortejo com pessoas com roupas coloridas, adereços, um guarda-chuva colorido, um guarda-sol. Bom, e a Rabiola, a gente, né, tem como, né, além dos projetos que a gente tem projeto de comunicação popular, a gente tem projeto de inserção dos jovens nos mercados de trabalho, em cursos, mas principalmente a gente tem como objetivo a promoção do acesso, equidade, descentralização, empoderamento, né, das crianças e adolescentes. Hoje eu fiz um recorte muito aqui da infância, mas a gente trabalha com adolescente, até a família, até todo mundo. E é uma grande família. Né, e a gente tem essa dificuldade que é trabalhar arte, cultura, né, dentro da nossa comunidade, com pouco recurso, né, entendendo os jovens com pessoas que não ocupam os espaços públicos da cidade, ficam muito ali, né, falta de acesso mesmo. E hoje aqui, a gente está no Jardim Felicidade, não é diferente. Muitas dessas famílias da Vila da Paz estão aqui hoje, é um dos motivos para a gente vir, que nos motivou a vir para cá. E a Rabiola, a gente tem uma metodologia que é sensibilizadora, né? Então eu falei um pouquinho, tudo isso que eu apresentei aqui um pouco hoje, está dentro da metodologia que a gente trabalha com essas crianças, esses adolescentes, quando a gente coloca eles para dentro do nosso espaço. E essa metodologia, ela tem como base, né, o pensamento artístico
como um pensamento de... Olha, eu vou ser breve, está quase terminando, né? Como um pensamento de... o pensamento artístico como nossa motivação para a transformação, né? Então, a gente utiliza o que a gente chama de 4 eixos do pensamento, do fazer artístico, do artista, que é o ser, o sentir, o pensar e o fazer, né? Para estimular essas crianças a terem um olhar, uma leitura mais sensível para com elas mesmas, para com o mundo, para com as coisas e para com o todo, né? A gente usa as metodologias sensibilizadoras como ferramenta e como caminho também, né? Porque a partir do momento que a gente faz um trabalho de sensibilização com as crianças e jovens, eles passam a se apropriar disso e são protagonistas, né, das suas próprias histórias. A gente tem um trabalho de muito afeto, muita saudade, de muito cuidado, de muita aproximação com as histórias, né? A gente lida com as histórias, com as narrativas, com famílias, um lugar muito sensível, né? Então, principalmente trabalhar sensibilização exige uma delicadeza, né? Trabalhar isso de tocar essas crianças, enfim, transformar esses olhares, exige uma delicadeza, né? Um respeito, uma sabedoria, né? Para que a gente não toque naquilo que, né, que pode deixar essa criança, esse adolescente vulnerável, que possa ferir ou desamparar, né? Então, a gente convivendo dentro da realidade da comunidade, da favela. Bom, então a gente acredita, né, essa é a nossa frase, assim, a gente acredita que pessoas sensíveis podem transformar o mundo. E por isso a gente está trabalhando, a gente não para que a gente possa transformar e dar, né, levar essas crianças para alçar voos, né, com a rabiola. Vou finalizar por aqui mesmo, falando um pouco que todas essas coisas acabam, né, vindo para mim também, né, dentro do meu lugar, dentro da maternidade, né, vou aproveitar um momento desse que é, né, da exposição de arte na maternidade, né, para falar que todas essas reflexões, elas se estendem à minha maternidade de uma forma muito peculiar, diferente. Sim, nem tudo que funciona com os meninos, quando a gente trabalha com a educação, funciona com os nossos filhos, porque a gente tem outras questões relacionadas, né, de outras convenções, outros afetos, né, né, e todas essas reflexões que eu dividi com vocês aqui hoje, eu carrego, junto com os meus desafios, junto com a sobrecarga da maternidade, por mais que a gente divida, a gente ainda assim é sobrecarregada, e com o meu desejo de transformar pessoas, né, esses 2 meninos que eu tenho, para que elas sejam pessoas sensíveis para o mundo, né, e até vou citar aqui a Edith Derdick, uma artista que fala muito sobre como a criança, essa leitura do desenho da criança, ela fala que todos os campos do conhecimento dependem da sensibilidade. Então, ele pode ser ela fala, ele pode ser um médico, ele pode ser um matemático, um geólogo. A arte, ela é capaz de sensibilizar todos eles para que eles possam ter um olhar e que eles possam se posicionar de uma maneira diferente, né, para o mundo. Então, eu vou terminar minha fala aqui, senão não vai ter tempo para perguntas e contribuições. Eu quero abrir para perguntas, contribuições, reflexões, divisões, multiplicações. E obrigado a todos. Eu vou descrever essa imagem, sou eu, meus 2 meninos. A gente está num jardim, com os peitos ao fundo, uma janela. Meus filhos vestem roupas brancas e o meu filho mais velho está apontando para o céu. Ai, Camila, muito legal, que prazer te conhecer.
Então, eu fiquei com vontade de ouvir um pouquinho mais sobre essa diferença, assim, entre a lida quando é com o filho da gente e quando não é, sabe? Enfim, mas é muito incrível. E também queria saber um pouco mais sobre, por curiosidade, assim, como tá a rabiola, né, nesse contexto pandêmico também. E, enfim, é isso que eu pensei. Essa pergunta é ótima. Eu, na verdade, estou assim, no momento também de descobrir isso, o que acontece, né, com a gente. Tem até uma psicóloga neurocompatível que fala sobre isso, né? Que nesse momento existem lugares em que nós, como indivíduos, ocupamos, né? A gente ocupa um lugar como mãe, a gente ocupa um lugar como professora, a gente ocupa um lugar como profissional. Então a gente ocupa vários, né? Existem vários nós, né? Tem a gente amiga, tem a gente filha, tem a gente, não sei, tiete. E quando a gente está trabalhando a educação, né? Eu estou trabalhando a educação com as crianças da rabiola, quando estou trabalhando a educação com os meus filhos, a educação das crianças da rabiola, ela está muito ancorada nesse lugar da educação como detentores de conhecimento, explorar o mundo. Quanto aos meus filhos, quanto aos nossos filhos, né, ele está ligado a uma relação de mãe, filho, autoridade, querendo ou não, né, a gente precisa, às vezes, falar com ele, que ele, olha, isso não é legal, ou isso pode, enfim, a gente está ali, eu estou vivendo esse desafio porque estou vivendo a maternidade dupla, mas ainda assim, fases muito iniciais, né, meu filho meu filho mais velho vai fazer 3 anos, meu pequenininho está com 5 meses. E aí, então, eu estou vivendo duas fases de maternidade, e isso tem sido bem legal, porque, assim, tá super de boa, eu vou falar assim, tô cansada, mas tá super de boa, porque uma fase eu já conheço, e a outra eu tô descobrindo também, né? Então, eu tenho lido muito sobre isso, assim, sobre como saber lidar com alguns momentos que a gente não está preparado, né? Então, não sei, acho que me perdi da pergunta aqui, mas sobre a diferença, sobre os lugares, sobre o lugar que a gente ocupa em convenção social. É mais para uma diferença social mesmo, assim, né? Eu tenho coisas que eu posso deixar, enfim, eu não posso deixar passar no meu filho, porque a gente tem aqui um cuidado e uma coisa, e eu sei que amanhã e é uma construção com ele. E tem outras coisas que eu não posso interferir quando, né, são as crianças da rabiola, por exemplo, né? Tem situações, tem assuntos que não cabe a mim interferir. Eu posso ser uma pessoa abusiva, né? Passando à frente do que a família, as crenças dele, né? Então, são 2 lugares que a gente tem que saber dividir. E até uma brincadeira, assim, tem uma amiga que a gente faz uma brincadeira assim, bota a gente numa sala do 6º ano, é zona de conforto. Agora, meu filho, na hora que tá fazendo uma birra aqui, Deus do céu, a gente sabe o que fazer. Né? E aí, naquele outro lugar, a gente, não, peraí, calma, vamos organizar aqui, não é assim que funciona, olha, né? São momentos assim, né? E a gente, como mãe, no lugar de mãe, a gente carrega a culpa muito grande também, né? Ai, eu sei se eu faço isso, parece que eu não gosto do meu filho se eu fizer isso, eu não sei se... Então, aquela culpa muito grande de errar, de não estar demonstrando amor, né? Aquela obrigação daquela coisa. E a outra pergunta, a rabiola hoje, bom, aí a história. A pandemia entrou, pouco depois eu engravidei, né, do meu 2º filho. A gente não pôde receber as crianças, né, no espaço,
e a gente recebia as crianças todos os dias. 8 horas da manhã, estava batendo lá no portão, era uma coisa muito espontânea, os meninos batiam no portão e o espaço era aberto para eles entrarem, né? E aí a gente não podia receber, e a gente ficou muito preocupado, né? Lógico, todo mundo ficou muito assustado, e uma gravidez logo em seguida, aquela coisa, né? E a gente começou a perceber que alguma coisa estava acontecendo na comunidade, porque as pessoas estavam vivendo a vida normalmente. Distanciamento, isolamento, isso é uma realidade que, para vou ser muito sincera, dentro da periferia, dentro da quebrada mesmo, não aconteceu. Não aconteceu. Pode ter acontecido, os bares abriram, as festas de aniversário aconteceram, os meninos estavam brincando na rua, soltando papagaio. Então, nesse momento, a gente resolveu olhar para a nossa comunidade, ver como a gente podia ajudar, preocupadíssimo com os meninos, com as famílias, e a gente entendeu que a comunicação era uma coisa que estava em falha, não só na nossa comunidade, como no Brasil. Depois a gente teve esse contato com os outros comunicadores, e a gente passou hoje na Rabiola, a gente está focado na comunicação nesse momento de pandemia, para informar as famílias. Continuamos fazendo assistência, né, às famílias, com cesta básica, com doações, com produto de higiene. A gente continuou fazendo esse trabalho, mas a gente começou a ir para um caminho da comunicação, entendendo que a gente precisa esperar um pouco, ter cautela para receber, uma responsabilidade social muito grande, receber essas crianças, mas a gente não podia desamparar. Então, a gente, preocupados com essa questão da assistência às famílias e preocupados em comunicar. Então, a gente deu início a uma central de comunicação na Rabiola, a gente tem trabalhado com isso no momento. Bom, a central, vou falar, o nome da central é Mandanda Real. A central, a gente busca fazer um trabalho voltado com uma linguagem que comunica com a comunidade. A gente notou que isso era uma falha, com informações que realmente traziam informações úteis para a comunidade, trazendo representatividade nessas imagens da comunicação, nas falas, encontrando os meios que atingiam esses jovens, essas crianças, famílias, né? Seja que é por áudio, é um carro de som que passa, é por onde que a gente vai comunicar. Então, a gente fez esse trabalho, a gente tem feito, e estamos em contato, mas ainda assim estamos aqui esperando completar a vacinação. É isso, gente. Camila, Flaviana aqui falando, irmã Apita, mas é Flaviana. Você falou no primeiro momento sobre essa descontaminação de estereótipos. Eu achei muito interessante, né? E fez parte do seu trabalho, do vídeo que você mostrou sobre o projeto na Rabiola. E partindo do pressuposto, né, dessa condição que você está falando de arte, sensibilidade, do MAN caminhando ao lado de mulheres artistas, né, não só artistas visuais, a residência de artistas visuais, mas tem um trabalho muito mais amplo, com mulheres cantoras e tal. Eu queria que você falasse um pouco, e a gente talvez dialogasse mais amplamente, que eu vejo que tem várias mulheres artistas aqui também, sobre a condição do que a gente dialoga sobre o que é arte e como a gente passa isso para a criança, né? A gente também constrói um estereótipo do que é arte para a criança, e ela acaba se contaminando, e aí depois a gente pode falar sobre o resgate até da limitação de materiais que a gente permite que ela usa, das condições sobre o qual ela pode usar aquele material ou não, dos tamanhos, enfim, vários elementos que posterior são mais aprofundados. Mas eu queria que, dentro desse lugar do estereótipo descontaminado, que a gente tentasse descontaminar o que é arte para essas crianças. Bom, muitas vezes, né, quando a gente está trabalhando com as crianças, a gente tenta fazer uma condução, às vezes exagerada, que muitas vezes pode ser confundida com a proposta,
né? Nem sempre o que você está propondo e como você vai lidar, né? Sua didática que você vai utilizar é a mesma coisa, né? Então, você pode ter uma proposta e sua condução pode ser respeitosa, né? Como, por exemplo, vai ter um momento que a criança não vai estar afim, mas você quer que ela faça, ou então você quer que você viu uma possibilidade dela criar alguma coisa em cima, né, ali, aí, só que na verdade ela não entendeu, mas ela vai, né, até que eu falei aqui nesse momento a gente tem que ter muito cuidado, né, com esse lugar do pesquisador, né, em cima do trabalho. Às vezes a criança, ela está ali experimentando, ela não necessariamente precisa ser nomeado. Eu estava conversando isso hoje com meu marido, assim, né? Nem sempre aquilo precisa ser nomeado como arte, às vezes nem era, às vezes ela está ali passando um tempo, experimentando aquele material, né? Então, quando eu falei aqui de descontaminação, tanto do nosso olhar, né, quanto da criança, que aí o trabalho que eu fiz com os meninos, o que a gente queria fazer? Tinha a proposta era, os meninos fizessem representações de família. Mas eu sabia que eles iam fazer uma representação de uma família que eles viram em algum lugar, mas que não é uma família, assim, que você vê na comunidade. Eu tinha certeza. Porque, né, por mais que às vezes eles se representam nas imagens, eles também trazem esses elementos que estão aí na televisão, que estão por aí. Então, o que eu fiz foi tentar encontrar, então, uma proposição em que a gente pudesse trilhar caminhos para que a gente pudesse chegar não ao que eu queria que ele fizesse, porque eles fizeram coisas diferentes, mas porque a gente pudesse chegar ao que eu estivesse propondo, né? Porque tem isso da comunicação também, né? Às vezes você vai comunicar e ela não vai te entender. Então, e assim como cada um entendeu uma coisa também, e foi legal, né? Eles chegaram na proposta, mas cada um fez o que bem entendeu, né? O que foi isso, né? Nesse trabalho especificamente, fiquei quebrando a cabeça de como fazer isso, né? Como descontaminar, tirar esse estereótipo, né? Para que eles vão representar. A gente fez um exercício que foi, primeiro eu pedi a eles que fizessem uma família, assim. Nós vamos desenhar um desenho de família. Aí eles fizeram uma família. Uma família qualquer, uma família comum. Eu falei assim. Então eles fizeram esses desenhos. Aí depois a gente olhou para os desenhos, a gente pegou tudo, a gente olhou, falou, olha que legal, a gente tinha um varal, a gente colocava as coisas no varal, tal. E depois eu falei, não, então agora eu vou propor uma outra. Agora vocês vão fazer uma família real. E aí deu pano geral. Todo mundo ficou doido assim, uai, mas eu já fiz. Não, peraí. Aí eu cheguei num lugar que eu queria, que é da reflexão. Foi massa, porque os meninos muito pequenininhos pensaram bem assim, mas uai, eu já não fiz? Ah, não, peraí, é uma real, né? Ah, não, então real... Aí teve alguns, né, que colocaram assim, não, então uma família real tem que ter um cadeirante. Foi legal, mesmo não tendo um cadeirante na família dele. Não, então uma família real tem que ter um menino soltando papagaio. E aí cada um foi criando, né? Então esse foi uma estratégia, quebrei a cabeça também para ver como eles fariam, né? E depois de tudo isso, eles olharam para essas produções e a gente fez um exercício de comparar. Com muito cuidado também, para eu não falar, mas isso aqui, e por que esse aqui tá nisso? E a gente tem uma coisa também, assim, de olhar e falar assim, nossa, essa criança tá passando por uma situação na casa dela, complicada. São coisas que às vezes a gente traz também. A gente tem
ter que ter esse cuidado, né? Quando a gente desenvolveu esse trabalho, né, a gente estava num grupo de pesquisa da Rosvita, a Simone está até aí, não sei se está indo. E... eu vou tirar essa tela. A gente estava num grupo de pesquisa e que a gente estava pesquisando isso. Será que tem algumas leituras que a gente faz isso? Por exemplo, a gente estava analisando vários desenhos, né? A Simone mesmo, nossa colega, trouxe vários desenhos da escola que ela trabalhava, e a gente estava analisando, nossa, mas esse menino aqui desenhou a mãe muito grande, ou seja, a mãe é uma figura muito importante na família dele. A gente foi criando coisas nossas, né? Então, assim, por que não perguntar a ele, né? Essa é uma coisa, assim, que às vezes a gente acha que não, mas a criança pode nos dar uma resposta inesperada. E, mas ele não vai saber me explicar, mas ele vai utilizar a poesia. É um recurso que eles utilizam quando, né, como argumentativo para dizer. E não tem idade, eu acho que o diálogo, esse incentivo do diálogo, de fazer eles olharem, né? Então, assim, eu quero que ele faça tal, você fazer, isso é um exercício muito legal, né? Igual esses dias, tem uma youtuber, não sei, a Isa Minatel, né? É uma pedagoga, gente, educadora parental, tudo. Ela fala uma coisa assim que a gente viu, que a gente ficou, nossa, verdade. Porque o menino vem pra gente, né, o Apolo, por exemplo, mostra um desenho, eu tô até com o caderno dele aqui, ó. Isso aqui também é uma coisa muito legal, a gente guardar isso aqui, porque talvez um dia ele olhe para isso e fale assim, nossa. Aí, ó. Os desenhos dele. E aí ele vem e mostra, a gente fala, nossa, que maravilhoso, eu achei muito legal. Porque a gente aprendeu, não sei onde a gente aprendeu que a gente tem que falar, nossa, muito bom, ficou muito lindo, que joia, ficou legal, o que você fez aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a criança começa a sentir a necessidade da nossa aprovação em tudo. E ela começa a perder o próprio... ela começa a perder a própria capacidade de olhar para as coisas que ela faz. Sabe? Porque ela vai esperar o quê? Ela vai esperar vir aqui para me mostrar, para ver o que eu achei. Eu vou falar sempre que tá lindo, vou falar que tá feio. Então, ela passa a não conseguir fazer a crítica sobre o próprio trabalho. E é muito importante. Então, eu vou viajando, não sei se eu respondi a pergunta, mas uma coisa interessante dessa pergunta, que é colocar o protagonismo nas crianças, sabe? Deixa ela falar o que ela acha daquilo, e talvez faça sentido hoje, talvez num dia isso não faça mais, isso se transforme, né? É muito importante. Agora, sobre os recursos materiais, por quê? A gente acaba limitando, né? Por exemplo, aqui, ele fez os desenhos com os materiais que eu entreguei a ele, né? Mas isso acontece na escola também, né? Essa condução. Então, talvez tenha um pouco de nós nas coisas que eles estão fazendo, porque a gente escolheu que ele vai trabalhar com canetinha. Talvez tenha, mas talvez isso também seja uma coisa que não seja tão ruim. Por quê? Lógico que a gente vai entender que a criança, filho, dependendo da idade, ela não vai poder mexer com tinta, porque ele vai pôr na boca, isso é óbvio, né? Mas, ainda assim, ele vai escolher qual canetinha que ele vai querer, sabe? Às vezes ele fica aqui com uma única. Eu fico, às vezes, assim, nossa, ali se ele botasse um... Não, ele vai desenhar com a roxa, só com a roxa mesmo, e é isso que temos para hoje. Com aquele tanto de coisa, né? Então, assim, deixa as coisas disponíveis,
né, de acordo com a idade, mas deixa a questão da é uma proposta construtivista, né? Você deixa as coisas ali disponíveis. E aí ele faz a escolha. Tem dia que ele vai querer usar só um canetão, outro dia ele vai querer, não quero, mamãe. Tem dia que ele cisma que altas horas da noite eu quero pintar. Aí eu falo, ai, meu filho, agora? Nossa, como é que eu vou fazer? Vai sujar aqui? Não, agora é hora de dormir. Então, assim, nem eu posso dar lá quantos dias eu quiser, que eu não vou estar influenciando ele, que ele quer pintar. E é muito legal. E a gente vai fazendo junto. Uma coisa, um exercício junto, que esse livro aqui era para eu fazer junto também, né? A gente na nossa experiência mãe artista, a gente fala, não, eu quero fazer uma obra junto com meu filho. Isso é a primeira coisa que eu pensei. Eu comprei esse caderno, mas ele dominou. Mas eu também tenho vontade, assim, né? Tô vendo que vocês estão produzindo aí com as crias. Tenho muita vontade. Bom, muito obrigada. A gente encerra aqui a primeira Masterclass do MAN. Fiquem atentos à nossa rede social, vai ter mais, vamos receber mais 4 pessoas aí incríveis, ter conversas, o processo da residência vai estar lá no nosso Instagram, acompanhe o canal no YouTube. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada, Camila. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito feliz. Mulheres maravilhosas aqui presentes. Nossa, eu estou muito honrada, estou muito alegre. Muito obrigada mesmo. Vamos trocar mais.